Hoje a nossa questão comentada sobre regência vem da banca IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo. É uma questão de 2020 sobre esse conteúdo que nós vamos ver agora. Olha aí, eles colocaram num texto 2 da prova uma imagem, um texto verbal e não verbal, em que a primeira personagem fala assim: pode tentar, mas acho meio difícil. E a outra, com o regador, fala assim: só precisa de cuidado e paciência. Aí ela rega, ela torna a regar e no final vocês viram aí o resultado. Isso foi só um pretexto para perguntar o seguinte: só precisa de cuidado e paciência. O verbo destacado, precisa, é classificado segundo os estudos de regência verbal como? Acredito que alguns de vocês vão saber fazer de imediato. Outros vão ter oportunidade de relembrar agora. Faça sua pausa, pense na resposta e volte comigo. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o fundo, ó, se é que estão ouvindo, é que aqui ao lado do estúdio está tendo uma obra. E para não deixar vocês sem a questão nossa de cada dia, eu estou enfrentando o barulho. Coloca aí na tela novamente. Bom, o primeiro passo é você até saber interpretar, quando você lê um edital, o que é que se entende como regência. Os editais falam de regência nominal e de regência verbal. Aí você puxa pela memória e você se lembra que ao longo da sua vida escolar, quando você falava de regência, tinha uma lista de verbos: o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo visar, o verbo preferir. Tem uma lista padrão. Só que às vezes, mesmo que não tenha, regência é aquilo que algum dia na sua vida você aprendeu com o nome de transitividade verbal, que foi o que essa questão aí cobrou. Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. E, às vezes também, isso pode aparecer com o nome de predicação verbal. Então, olha, regência verbal, transitividade verbal e predicação verbal representam a mesma coisa. Tá certo? Bom, então é o seguinte, olha aí na tela. Só precisa. Eu não posso parar essa frase por aí, porque alguém vai virar para mim e falar assim: precisa de quê? Então, quando a gente fala dessa questão dos verbos, a gente tem basicamente uma coisa que se chama verbo intransitivo e outra coisa que se chama verbo transitivo. Então, as duas regências verbais são a regência da transitividade e da intransitividade. O prefixo in significa negação. Impotente, que não é potente. Intelectual não, porque não é prefixo, né? Indecente, que não é decente. E assim por diante. Então, os intransitivos, eles não precisam de complemento. Eles têm a sua estrutura independentemente do complemento. E os transitivos são os que precisam de complemento. E aí, meu amigo, é muito importante você saber o seguinte: complemento não quer dizer palavra ou expressão que complete o sentido. Quando a gramática fala de complemento, ela está falando de duas coisas: objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é aquele termo que completa um verbo sem preposição. E o objeto indireto é aquele termo que completa um verbo com preposição. Observe essa frase, por exemplo, aqui, ó. A turma parecia. Eu não posso parar essa frase aqui. Então, com certeza, se essa frase está sem sentido, esse verbo não é intransitivo. Ok? Não pode ser um verbo intransitivo, está faltando alguma coisa. Mas quando eu falo assim, a turma parecia interessada, essa palavra interessada, ela completou o sentido? Sim. Então, isso aqui é uma palavra que completa o sentido. Só que, embora a palavra interessada complete o sentido, ela não é um complemento verbal. Então, isso aqui não é complemento verbal. Por que que não é complemento verbal?
Porque a palavra interessada está no feminino, não é por causa do verbo aparecer, não. É uma palavra que está no feminino por causa da palavra turma. Se fosse o aluno pareceria interessado. Se fosse os homens, eles pareceriam interessados. Em outras palavras, isso aqui é o sujeito da frase. E essa palavrinha caracteriza o sujeito. Na gramática, isso se chama predicativo do sujeito. Então, o complemento verbal completaria o sentido do verbo. Aí ele seria um verbo transitivo. Quando eu tenho uma palavra que complementa algo, complementa o sentido, ela é complemento semântico, mas não é complemento verbal. Quando isso acontecer, isso aqui é uma coisa que se chama verbo de ligação. Que um dia vocês decoraram uma lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Então, assim, alguns se lembram dessa lista ainda. Saiba que verbo de ligação tem esse nome porque ele liga o sujeito a uma característica que o sujeito tem. Olha na tela. Se você marcou a letra E, você errou. Porque de cuidado não está caracterizando sujeito nenhum. Só precisa de cuidado. O sujeito nem está escrito aí. Então, verbo de ligação não é. Outra coisa, se você marcou a letra A, você errou também. Porque só precisa. Está faltando o complemento. Então, o verbo não é intransitivo e não é de ligação. Na tela, a letra B, C e D, tem os 3 tipos de verbo transitivo. Então, quando a gente fala de verbo transitivo direto, a gente tem que ter um complemento para o verbo e não para o sujeito, que se chama direto, porque ele se liga ao verbo sem aquele elo chamado de preposição. Você não fala, eu converso você, tem que ter o com. Eu penso matéria, não, eu penso na matéria. Eu me refiro aula, não, me refiro à aula. Tem que ter a preposição. No transitivo direto, não. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ele viu uma cena forte. Depois desse verbo ver, uma cena forte completa aquilo que ele viu. Então, isso é um complemento verbal. Só que aqui, ó, esse uma é um artigo indefinido. Não tem preposição ali. Não é de uma, em uma, com uma, por uma. Agora, quando a gente fala de um verbo transitivo indireto, ele se chama indireto porque essa ligação do complemento com o verbo, né, é um complemento que tem essa preposição. Então, esse lado indireto é porque eu preciso dessa ponte que a preposição representa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, dirigiu-se ao professor. Ao dizer dirigiu-se ao professor, eu tenho aqui o verbo dirigir, e o que está complementando ao professor é o complemento desse verbo, sim. Só que aqui, ó, se fosse o professor, seria o artigo o, não teria preposição. Mas aqui tem o ao. Então, se isso aqui tem o ao, esse objeto é um objeto indireto. Lá na tela, acertou a questão quem marcou a letra D de dado, porque precisa de quê? De cuidado. Quando você tem aí o de cuidado, o de é uma preposição. Então, o de cuidado é um objeto indireto, e aí você tem o verbo transitivo indireto. Letra D de dado. Agora vem aqui. Além do transitivo direto e do transitivo indireto, tem o verbo transitivo direto e indireto. Que se você tiver um livro mais antigo, você tiver uma gramática mais de edição mais anterior, chamava-se verbo bitransitivo. Bi, duas transitividades, direto e indireto. Só que o nome bitransitivo hoje não se usa mais. Usa-se transitivo direto e indireto. É o verbo que é bi, porque ele tem 2 complementos. E não existe regência verbal de um verbo que tenha 2 complementos iguais. Ou o verbo tem um objeto indireto, ou o verbo tem um objeto direto, ou tem um de cada.
Então a gente tem que ter um direto e um indireto, não necessariamente nessa ordem. Por exemplo, ofereceu ao cliente um desconto. Aí, ó. Ofereceu ao cliente um desconto. Eu tenho o verbo oferecer. Aqui eu tenho para quem foi oferecido. E aqui eu tenho o que foi oferecido. Se fosse o cliente, isso seria só o artigo o. Seria um objeto direto. Mas tem uma preposição. Então, se esse termo é preposicionado, isso aqui é um objeto indireto. Aqui não. Aqui só tem o artigo 1. Artigo indefinido. Ali não está escrito de um, em um, por um, com um. Então, se eu tenho aqui só um artigo, eu tenho um objeto direto. Esse é um verbo transitivo direto e indireto. Olha, esse tipo de assunto não é de cair muito. Mas, de repente, é um assunto que você tem dúvida. Nós fizemos aqui, no nosso site, olha aí, no www.ivaonline.com.br, um curso ao vivo, online. Fizemos um aulão de 2 horas sobre o tema concordância verbal. Dentro de mais algum tempo, nós vamos até comercializar esse aulão que foi ao vivo. As pessoas se inscreveram, participaram da aula ao vivo, e elas que participaram terão o acesso. E nós estamos organizando um outro tema, para que a gente faça um aulão de 2 horas sobre esse tema. De repente, quem sabe você quer um tema de regência? Ou você prefere de pontuação? Ou você prefere de crase? Ou você precisa de acentuação? Então, olha, o endereço você já sabe. É www.ivaonline.com.br. Lá existem diversos cursos. Mas se você quiser aula de um determinado tema, independentemente de onde você estiver, essa aula ela acontece ao vivo com interação, você tem um bate-papo, você conversa comigo, é só você, aqui no comentário do vídeo, colocar, professor, gostaria de uma aula de tal assunto, que aí assim que a gente montar, eu divulgo nas redes sociais. Enquanto isso, conheça o que nós já temos disponível. Vai lá, www.ivaonline.com.br.